Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesse primeiro dia do nosso trido, em honra a Santo Elias, nós vamos contemplar, nessa 15ª semana do tempo comum, nessa segunda-feira, uma liturgia que traz o eco daquilo que nós contemplamos no domingo, ontem. Nós falávamos e contemplávamos o mistério do semeador, aquele que espalha a boa nova prodigamente. Não espera que os campos estejam preparados, mas ele semeia e espalha a sua boa nova. E essa boa nova, ela contém a mensagem do reino, ela contém a lógica do reino, do próprio semeador, do Cristo Jesus. E essa mensagem, por vezes, quando encontra a nossa terra, nós podemos contemplar um pouco ontem, vários casos, quando o passarinho rouba as sementes na beira do caminho. Isso significa aqueles que deixam perder, deixam o maligno roubar a palavra, quando os espinhos sufocam a semente, quando a terra é rasa. Podemos contemplar vários momentos quando o nosso coração encontra-se com a palavra, com a boa nova, com a lógica do reino de Deus. E muitas vezes nós não deixamos a semente florescer dentro de nós, esse germe do reino de Deus espalhado por Cristo, porque a proposta do reino é exigente. Cristo vai dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. E por que ele diz isso? Quando nós ousamos nos aventurar a nos aproximar de Cristo, de acolher a sua palavra e sua proposta de vida exposta no Evangelho, parece que a gente fica dividido. São Paulo fala que a palavra de Deus é como uma espada que transpassa ossos, medula e coluna, divide tudo ao meio, porque diante da palavra, dessa experiência com a boa nova, nós temos duas opções: o aderir, vivendo esse processo de discípulo missionário que acolhe a palavra, que quer seguir o Cristo e se coloca em missão, ou nós podemos continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de acolher a palavra. E aí a palavra de Deus e as nossas experiências religiosas ficam sendo mais rotineiras mesmo, só da gente se aproximar, e é muito bonito, e a gente volta para casa. Mas, no entanto, a proposta de Cristo é radical, de viver essa novidade, essa boa nova, que é o reino de Deus. E ele vai dizer: qual a novidade, né? Como que começa essa novidade? Como que a gente pode acolher melhor essa novidade? Ele vai dizer: de fato, vim separar o filho do seu pai, a mãe, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos dos homens serão os próprios familiares. Depois ele vai dizer: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que quer dizer isso? Não é para a gente fazer guerra dentro de casa e separar aqueles que não pensam como eu dentro da minha própria família ou no meu serviço. Mas o que quer dizer isso? Qual é a medida, então, para acolher a mensagem da Boa Nova? Qual é o parâmetro para poder assumir um compromisso dentro da minha casa, também nas minhas responsabilidades fora? Qual é a medida dessa espada? Até onde eu permito que essa espada atravesse o meu peito? Cristo é a medida. Por isso que ele diz: coloque-me primeiro, antes de todas as coisas. Antes de tomar o homo mensura, significa um ditado latino dizendo que o homem, como a medida de todas as coisas, possamos colocar Christus mensura, Cristo como a medida de todas as coisas. E aí ele diz, né? Quem vos recebe, assim sendo, né? Colocando Cristo na frente, quem vos recebe, a mim recebe. Podemos dizer sobre o nosso semelhante também. Quando o recebemos, aquele que é a alteridade, aquele que é o outro, quando nós nos relacionamos com o outro, colocando a medida do relacionamento e da nossa generosidade como a medida de Cristo, aí sim, a gente consegue entrar na lógica do reino. Ainda que desconcertante, ainda que nos incomode, porque é uma proposta de vida radical, para a qual o mundo não está preparado. Ouvíamos ontem que aqueles que ouviram as parábolas não conseguiram compreendê-las,
mas porque estavam fechados, endurecidos, e o centro já não era mais Cristo. A medida para acolher uma proposta de vida diferente, de uma conversão total ao Evangelho, não era mais Cristo, mas eram eles mesmos, aqueles que escutavam, não compreendiam, aqueles que Cristo dizia, né? Viam, mas não enxergavam. Então o recado do Senhor para nós hoje é dessa medida. A medida de todas as coisas não somos nós, não são as nossas concepções, são tão rasas, tão incertas, tão baixas. Mas a medida de todas as coisas, para amar, para fazer o bem, para a conversão, é Cristo. É Cristo que é a medida de todas as coisas. E para isso, para alcançarmos Cristo como medida de todas as coisas, que parece ser um obstáculo inalcançável, inatingível, é preciso que nós supliquemos. Recentemente nós contemplamos a ida de Jacó, chamado já Israel, para a terra do Egito. Eles não imaginavam que chegaria um rei que maltrataria o povo judeu. Mas aí o Salmo nos ajuda a rezar. O Salmo vem dizer que o nosso auxílio é o Senhor. O nosso auxílio está no Senhor. E por isso, a nossa oração não deve partir da nossa soberba, né? Senhor, está muito difícil alcançar essa medida, então eu vou ficar do meu jeito. Mas o passo da nossa oração para pedir a conversão, pedir para que o nosso coração acolha essa boa nova, pedir para que a medida de todas as coisas na nossa vida seja a conduta de Cristo, a lógica do reino de Deus e o Evangelho. Para a gente pedir isso, a nossa oração não deve partir de um pedestal, de nós agindo como modelos de vida moral, modelo de vida profissional, modelo de vida ética, mas a partir da humildade do nosso coração, de quem se reconhece pecador na presença do Senhor e que reconhece que muitas vezes a gente insistentemente coloca nós mesmos, é uma tendência, nós mesmos como medida, e batendo no peito como aquele pecador, dizer: Senhor, tem piedade de mim, ajuda-me então a colocar o Senhor como centro, o Senhor como foco, o Senhor como objeto primeiro do meu amor, da minha vida, da minha família, de toda a minha existência. Que a Virgem Maria nos ajude, a Senhora do Carmo, a compreender Cristo como centro, Cristo como medida para todas as coisas, assim como fez Santo Inácio e os seus companheiros, que na volta da evangelização em terras indianas, terras brasileiras, morreram perseguidos por piratas próximo das Ilhas Canárias. Assim como ele, queremos também, unidos à Virgem Maria, conseguirmos colocar, pela graça de Deus, Cristo como medida para toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.